O que era antes um grupo de traders juntos passa depois a ser um ensaio de alocação de investimentos, onde basicamente você tem, bota aí, se a pessoa é um pouco mais idosa, bota aí 70% em renda fixa e 30% de equity. E se o cara é mais jovem? Bom, o cara é mais jovem pode botar 60%, 70% de equity e bota só 30% de renda fixa nele aí. Na Argentina, como eles dolarizaram para derrubar a inflação, ninguém aprendeu que tinha a ver com déficit, que tinha a ver com política monetária. Então, eles se enganaram por muito mais tempo, estão em problemas até hoje. Como nós aprendemos antes, porque cometemos erros grosseiros, bem grandes e muito rápido, um atrás do outro, nós acabamos aprendendo. E aí é o que você fala, muda o estilo de investimento do banco. Então, eu que era um estrategista de ver o que ia acontecer com política econômica nos próximos 2, 3 meses e tal, o trabalho passa a ser um trabalho muito mais de arquitetura do banco propriamente, de estratégia de você ter. Tem que ter uma área de research, tem que ter uma área de equity agora robusta, porque agora não é comprar e vender. Naquela época era Telebrás, Petrobras, escolhe 2 ou 3 papéis muito líquidos, principalmente Telebrás. Compre e vende o tempo inteiro. Agora não. Agora você tinha que ter... O herói não era mais o Soros. O herói agora era um Warren Buffett. Agora eu tenho que ir para value investing, eu tenho que saber qual é o valor presente dos futuros dividendos que essa empresa vai dar. Tem que ir lá Michael Porter, eu quero saber quais são os competitive edges, se tem um economic moat around, se ela tem uma vantagem competitiva, se ela tem realmente algum monopólio natural. Então, o estudo ficou muito mais aprofundado. E aí é uma geração de jovens, que eu até trouxe aqui no nosso MBA, que é o Guilherme Achê, Florian Bartunek, que trabalhavam com value investment. E os horizontes são mais longos. Eu vou carregar isso 3 anos, 4 anos. Acaba aquela maluquice de compra e vende, e você começa a carregar papéis. Então muda completamente a filosofia de investimento. A filosofia de investimento, que era, na verdade, de fast trading, compra, vende, um timing sendo decisivo, em vez de ser o timing o fator decisivo, passam a ser decisivos os fundamentos econômicos daquelas empresas. E da mesma forma também, os movimentos de juros passam a ser mais longos, porque aí os horizontes se alargam, se aprofundam, você passa a ter investimentos de 2 anos, 3 anos, e aí você até pode fazer o pré-pós como fazia antes, mas com horizontes mais longos, volumes bem maiores, descasamento de moedas, agora eu tomo em dólar e passo em real, tomo em real e passo em dólar. Então os mercados vão ficando um pouco mais robustos, mas ainda não são o suficiente para você entrar no setor real. Aí vem uma terceira fase do mercado, é quando você começa a penetrar no setor real. Os ganhos, a competição vai aumentando e os ganhos com as empresas existentes, como são só 300 empresas, 300 e poucas, a competição é muito grande, acaba todo mundo tendo uma carteira muito parecida. Então, se você quer ganhar mais do que o mercado, você tem que originar novas companhias. E o bonito disso é que quando você tem poucos papéis e a riqueza do país aumenta, aquela massa de riqueza se abatendo sobre poucos papéis, se estiver tudo calmo, os papéis se valorizam naturalmente. Os múltiplos sobem bastante. Os múltiplos sobem. Quando os múltiplos sobem, aí começa uma divergência entre o que a gente chama como economista o replacement cost, ou seja, o custo de fazer uma fábrica nova em relação ao valor da fábrica existente. A bolsa, na verdade, é a precificação dos ativos existentes. Ora, se estão pagando por uma empresa que faz aço, ou por uma empresa que faz sapato, ou por uma empresa que estão pagando 100 e custa só 10 produzir, eu vou investir no setor real. Então o setor financeiro começa a penetrar através dos private equities. Você começa a ir para o setor real e falar, olha, eu vou fazer uma arbitragem. Novas empresas ou empresas emergentes, eu vou levar para o mercado, porque os múltiplos lá são maiores. Aí é como se fosse um aprofundamento do mercado de capitais. Você começa a aprofundar o mercado de capitais. Então é uma história bonita essa do mercado de capitais brasileiro, porque hoje você vê, tem jovens como vocês hoje com uma influência enorme e reunindo e educando financeiramente uma porção de gente, e esse pessoal todo começa a entrar. E cadê os veículos? Faltam os veículos. Onde é que estão os veículos? Cadê essas empresas? Onde estão essas empresas que merecem essa alocação de recursos que está chegando agora? E aí os private equities vão se desenvolvendo e cada vez mais especialistas. Então, você vê, a estratégia de investimento vai mudando de novo. O que era antes um grupo de traders juntos passa depois a ser um ensaio de alocação de investimentos, onde basicamente você tem, bota aí, se a pessoa é um pouco mais idosa, bota aí 70% em renda fixa e 30% de equity. E que equities? Bota o pessoal de value investment aí para colocar os recursos nessas empresas aí, descobrir as melhores.
E se o cara é mais jovem? Bom, o cara é mais jovem pode botar 60%, 70% de equity e bota só 30% de renda fixa nele aí. Ah, mas agora está tendo um combate à inflação, o juro subiu um pouco, então aumenta um pouco a alocação de renda fixa. Olha, agora o juro está caindo. Pode reduzir renda fixa e aumentar um pouco a alocação de equity. Mas é um negócio ainda primário. Aí, de repente, começa a se aprofundar, entrar no setor real com os private equities, e aí começa a variedade de veículos. Aí alguns se apresentam como, eu sou um hedge fund manager, eu opero todos os mercados. Na verdade, geralmente são especialistas de um setor que ganharam muito dinheiro e aí começam a transbordar em busca de outras atividades. Então o cara era bom de renda fixa, ele na verdade deveria continuar sendo o melhor de renda fixa do país, mas ele prefere se aventurar, como o dinheiro começa a entrar, aí ele começa a contratar uma equipe, né? A tentação é grande, ele ainda é bom em renda fixa, mas já começa a aventurar em outros ativos. Vou fazer equity também, aí vou fazer lá fora também, vou fazer no mundo inteiro e vou fazer isso. Os resultados não são assim tão bons. Eles começam a cair em relação ao resultado excepcional que esse cara tinha quando ele estava especializado no que ele faz. Se ele continuasse como o rei da renda fixa, ele estava hoje o maior, ele estava 3 vezes maior do que o tamanho que ele tem hoje. Porque ele teria sido realmente o dominante. Isso aconteceu muito lá fora. Tinha os fundos que eram os reis da renda fixa, aí tinha os outros que eram os reis dos equities, os outros. Lá fora a especialização foi mais profunda. Aqui a tentação arrastou. O sujeito que era bom de equity acabou mexendo também, comprando e vendendo a renda fixa. Ele monta equipes, mas como ele não domina aquilo, ele acaba tendo os auxiliares dele que não são tão bons quanto ele foi naquele campo que ele dominava. Então há uma tendência à média. Acaba todo mundo parecido. Uma porção de gente tropeçando. Um ganha num e perde no outro, o outro ganha no outro e perde no um. E acaba dando um resultado mais ou menos mediano todo mundo. Acabam aqueles grandes campeões que tinham um retorno extraordinário em relação a todo mundo. Mas o mercado cada vez mais sofisticado e cada vez mais acreditando. Isso é muito interessante também, porque se você perguntasse para um Warren Buffett, ele ia dizer assim, não tem negócio de mercado eficiente, não. Eficiente sou eu. Eu sou bom. Eu compro melhor porque eu sei avaliar. E ele até zomba das escolas de finanças tradicionais. Ele fala, pô, esse pessoal acredita em mercado eficiente, deixa eles acreditando nisso. Mercado eficiente, o preço está em equilíbrio, né? Deixa eles achar que está em equilíbrio. Eu estou comprando esse papel aqui porque eles estão achando que está em equilíbrio e está baratíssimo. Porque eu conheço os fundamentos e eles não. Ele olha com esse ângulo, porque ele é bom na análise de balanço do setor. Posso pegar um gancho disso, Paulo? Sim, sim. Porque essa questão de mercados eficientes é sempre um grande debate no mundo dos investimentos. Sim. Você citou o Buffett. Se a gente pega a performance do Buffett, ela é quase o dobro do S&P 500 em termos históricos. Sim. Só que também é nítido que a performance dele lá atrás era muito melhor do que hoje. Sim, claro. Porque lá atrás havia muito menos informação, menos participantes. Perfeito. Hoje, para ele conseguir ganhar do S&P é mais difícil. E eu queria aproveitar também que você em Chicago conheceu o Gene Fama. Sim. Que é o cara que criou essa teoria dos mercados extraordinário. Como o Robert Lucas ganhou o prêmio Nobel com Rational Expectations, expectativas racionais. O Fama ganhou também o prêmio Nobel com mercados eficientes. Esses caras são extraordinários. Eles são cientistas, como se fosse a física clássica. Como se fosse assim, olha, sem atrito, uma pena e um tijolo caem juntos, que é a lei da gravidade puxa os dois com a mesma velocidade. Só que a gente sabe que no mundo real não é assim. Sim. A pena cai devagarzinho, porque tem o atrito, e o tijolo cai mais rápido. Então, é a mesma coisa no Efficient Market. São catedrais belíssimas do pensamento abstrato. São extraordinários. São para onde a coisa iria se você desse tempo suficiente e conhecimento suficiente para todo mundo. Como o mundo é cheio de atrito, por exemplo, eu acho isso muito legal, esse ponto que você chamou a atenção, é espetacular, porque é o seguinte, o Buffett diz isso, né? Deixa eles acreditando em mercados eficientes. O pessoal do mercado eficiente diz o contrário, diz assim, deixa ele achando que ele sabe muito daquilo ali. Aí você chega para os caras e não acredita na eficiência, ele não diversifica a carteira e de vez em quando ele toma um tijolo na cabeça e não sabe nem de onde veio. Aí, se você falar com um macro investor, alguém que investe baseado em cenário macroeconômico, ele se diverte quando ele vê o Buffett dizendo assim, não existe timing, eu não acredito em timing. Isso aí, se alguém pudesse ver o futuro, eu como macroeconomista, eu morro de rir, porque eu falo assim, o timing existe, sim, senhor. E quem conhece macroeconomia tem muito mais chance de acertar o timing do que você. Eu poderia virar para você também, Warren Buffett, e dizer o seguinte, quer dizer que eu não consigo ver o futuro da economia, mas você consegue ver o futuro de uma empresa? É isso? Bom, uma economia é um agregado, deve ser muito mais fácil de prever do que só uma empresa. Um CNPJ.
CNPJ, né? Um CNPJ, né? Então, como é que você se arvora de conhecedor do futuro dessa empresa? Como é que você se arvora disso? A beleza disso é que todo mundo tem razão. Quando homens inteligentes discutem, é melhor você prestar atenção. Quem olha de um ângulo diz o seguinte: olha, eu tô vendo uma terra plana e o sol se pondo. Eu sou um grego. Parabéns. É isso mesmo. Pode usar essa hipótese de trabalho para você. Você está navegando no Mediterrâneo. Aí vira o outro e fala assim: ó, eu tô vendo uma terra redonda e, na verdade, nós estamos girando em torno do sol. Não tem esse negócio do sol levantou e eu sou uma terra plana. Parabéns para você. Bem-vindo à fase da física clássica do Newton, Copérnico, Kepler. Parabéns, você está certo também. Então, dependendo do seu ângulo de visão, se você tem uma grande vantagem competitiva em análise de balanço, o seu guru devia ser mesmo o Buffett. Porque use esse talento seu, porque você tem uma certeza. Você é muito melhor que os outros nisto. Não pense em time, que vai te atrapalhar. Não pense em macroeconomia, que vai te atrapalhar. Se concentre nisso, que é o que você conhece. Agora, você virar para um economista e falar assim: olha, se você realmente é um bom economista e vê os ciclos econômicos, se concentre nisso. Não perca seu tempo tentando escolher qual é o melhor papel, não, porque você não foi preparado para isso. E a beleza da hipótese de efficient markets é o seguinte, é que todas essas informações se combinam nos preços, fazendo com que, no final, toda a informação disponível está embutida ali e os mercados tendam à eficiência. Só que até chegar nesse ponto, já teve outro choque, já perturbou tudo outra vez, depois outro choque, porque não existe a posição de equilíbrio. Então são construtos teóricos extraordinários esses de expectativas racionais, todo mundo sabe o modelo. Não sabe, os caras são cegos, o cara não enxerga nada ali na frente, só que tem um que enxerga, parte na frente, aí o outro copia, o outro vem também, vem, acaba todo mundo indo. Seja quanto ao time, agora vai. Seja quanto à empresa é essa, vai um, vai o segundo, vai o terceiro. Então a grande verdade é que quando você tem os estelares, os que são os melhores, cada um na sua atividade, se todo mundo fosse igual a eles, o ajuste era instantâneo, o mercado era eficiente todo o tempo. Não é a vida real. A vida real é que vem um choque qualquer, uns começam a procurar as melhores empresas dentro desse novo meio ambiente, os outros começam a procurar o timing certo, porque houve essa perturbação macroeconômica que vai jogar. E veja bem, o economista tem chance de acertar, porque quando sobe a maré, que é uma imagem até do Buffett também, sobem todos os barcos. Então ele pode até escolher o melhor barco, que vai subir mais. Mas a verdade é que o economista pode acertar em 18 barcos. Ele pode dar um tiro no índice e acertar muito bem. Pega um ETF, está muito feliz com aquele veículo dele. Então, a beleza do conhecimento é que você não deve jogar fora. Você deve tentar o tempo inteiro compreender. Eu fiz isso a vida toda. Eu era economista jovem. Não existe economista jovem que não foi crítico de tudo que está aí. Então está tudo errado, está explorando as pessoas, o sistema é injusto, Eu lia o Baran, Suisse, Sunkel, tudo que era economista de esquerda e tal. Gunnar Myrdal, sueco, ganhou o prêmio Nobel também, junto com Hayek, interessantíssimo. Eu li esses caras. Aí você começa a aprender teoria econômica pesada, graças a Deus, eu fui desde cedo estudando isso também. Você falou, opa, peraí, não é bem assim não. Mas entendi, existe a preocupação social, é uma democracia, somos sociedade, somos seres humanos acima de tudo. Então se um é muito melhor que o outro, ganhou 1000 vezes mais que o outro, e o outro vai ficar abandonado? Não pode ter ciúme, ter inveja, isso é feio. Mas se ele está sem oportunidade, está mutilado, precisa de assistência social, ou os filhos estão desamparados, tem que ajudar. Então eles têm razão também com a preocupação social, e você começa a fazer uma amálgama de ideias.